mas, de qualquer maneira, maiores exportadores globais de carne de aves, né, de frango, principalmente. Quarto maior produtor de carne suína, exportador de carne suína. Isso faz com que, obviamente, gere uma preocupação global por conta dessa vantagem, né, dessa posição invejável. E daí, enfim, surgem as barreiras sanitárias e as tais barreiras comerciais travestidas de barreiras sanitárias por conta da preocupação dos nossos concorrentes, né? Eu tenho conversado com alguns analistas, né, talvez amanhã o Alexandre fale nisso, essa brusca, né, subida da moeda global de negócios, que é o dólar, né, que trouxe, devolveu novamente razoável competitividade ao nosso produto no cenário internacional, certamente vai alimentar o desejo de criar mais barreiras, porque o nosso produto passa a ser mais competitivo do que era na situação anterior. Era uma reclamação generalizada, né, por parte dos nossos clientes e de alguns que estão aqui, que são exportadores de carnes, e de certo que os países compradores e outros no cenário internacional vão tentar encontrar alguma maneira de dificultar esse nosso sucesso, né? Portanto, aí tem alguns pontos, né, que eu acho oportuno discutir, né? Essa aqui é a capa da National Geographic agora do início do ano. A gente tem falado muito que, nas previsões da FAO, de que na metade desse século a população global pode superar os 9 bilhões de habitantes, né? Agora, em 2011, eu acho que agora em meados de setembro, ela já alcançou 7 bilhões de pessoas, né? Existem umas características um pouco distintas nesse crescimento, né? É interessante que a tendência mostra que até 2050, apesar de chegarmos a 9 e tantos bilhões de habitantes, o índice de natalidade cai, né? Mas aumenta muito, né, o índice de longevidade das pessoas, né, que se tornam mais velhas e tal. Isso, inclusive, uma preocupação absurdamente razoável por conta de pensões e de gastos de governos, enfim. Mas o importante é que essas previsões, né, se de fato constituídas e concretizadas, né, levará, de certo, ao consumo vegetativo de alimentos proporcional a esse crescimento, né? O problema é que, ou a solução, né, depende da maneira com que a gente observa essa situação, é que vocês vejam que esse mapa está distorcido, né? Aqueles pontos pretos, né, demonstram a população naqueles países em 1960. Vocês vejam o tamanho da Índia, né, ali, em relação à África, né? Sabidamente, nós aqui que já passamos pela escola pública ou até particular há uns 20, 30 anos atrás, a gente conhecia bem, né, geografia, história, matemática, enfim, uma dificuldade que nossos filhos têm hoje. Eu tenho filhos, né, pré-vestibulares e vejo, né, a falta de conteúdo, a falta de conhecimento, né, por conta de todo esse desarranjo que se deu, sem preocupação no investimento, enfim, do que já foi falado aqui. Mas é importante ver que, agora em 2011, né, aqueles outros pontos brancos que complementam os pontos pretos em cada país, demonstram, né, o tanto que isso cresceu de 60 até aqui. E distorce os países, né, em relação à proporção do que representa o número de habitantes no mundo. Então essa é uma primeira constatação de crescimento da população e principalmente, né, a gente vê na Ásia, né, por conta da Índia e da China, né, já há previsões de que a Índia deve superar a população chinesa, né, por conta de vários fatores demográficos, né, e vocês vejam que a América do Norte, né, ela encolhe também em relação a essa questão de crescimento populacional. O que se vê, inclusive, né, só para traduzir em números o que a gente viu graficamente, é que praticamente esse crescimento, né, 90 e tantos por cento dele se dá na Ásia e na África, né? Esse é o crescimento global até 2050, né? Uma quantidade adicional de quase 3 bilhões de pessoas, né, principalmente nesses países, enquanto a América do Norte e da Europa contribuem muito pouco, e a América Latina e a Oceania também, uma participação ínfima aí. Sob o ponto de vista de consumo,
a previsão outra vez, né? Vocês vejam ali, bola pequena, PIB em 2005, bola grande, estimativa de PIB em 2050, né? Economia americana, né? Ela continua com perspectivas de um crescimento razoável, porém, quando você observa a Índia e a China, né? Passa números assim assombrosos de quantidade de dinheiro disponível para ser gasto e o consumo ali situado, né? Por conta disso, esse sabido ou constatado crescimento na demanda de proteína de origem animal, principalmente na China ultimamente, por conta das mudanças de hábitos alimentares, né? Pessoas que tinham uma dieta baseada em tubérculos, cereais, enfim, grãos, e passaram a ter a oportunidade de sentir o gostinho da proteína de origem animal, diga-se carne bovina, suína, de aves, leite, ovos, né? Passa, obviamente, a um consumo absurdamente brutal, né? E inesperado. Isso faz com que haja essa projeção, né? De certo que existem particularidades nesses países, inclusive a China, um grande produtor de carne suína, um grande produtor de pescados, né? Mas como um medíocre produtor de carne de aves, carne bovina, enfim, até por questões culturais, né? Mas, enfim, as projeções da OECD, né, demonstram que esse crescimento, né, no caso, por exemplo, da carne bovina, até 2020, a carne bovina deve aumentar 14 pontos percentuais em termos de demanda e até 2050, 57 pontos percentuais. Quando você vai para a carne de aves, em 10 anos ela aumenta 22 pontos percentuais, porém, em 2050 ela dobra, né? Mais que dobra, são 112 pontos percentuais de aumento nesse consumo, por conta da facilidade, do preço, enfim, da disponibilidade, coisa que a gente conhece muito bem. Essa linha de raciocínio que eu estou colocando é para demonstrar a vocês que o mundo que é comprador, né, torna-se, ou tem uma tendência de ser muito mais comprador. As oportunidades são restritas a poucos fornecedores. O Brasil é aquele que se configura o melhor, né, considerando a matriz de excelência que tem nessa produção e nessa disponibilidade. E nós, né, muitos aqui, fazemos parte da cadeia de produção de carnes como os fornecedores das soluções nutricionais, né? Já se dizia, né, você é aquilo que come. Então, essa regra, ela se aplica, né? Portanto, eis a necessidade e a importância do nosso negócio como elo dentro dessa cadeia de produção. Então, eu estou levando a vocês a um raciocínio, né, observando as oportunidades e demonstrando que nós temos um futuro absurdamente promissor, desde que nós nos enquadremos nas regras internacionais e nacionais, né, voltadas às questões de qualidade e saúde pública. Afinal de contas, aquilo que nós produzimos, né, invariável ou hipoteticamente, pode cair no nosso prato, né? Vocês vejam que o consumo per capita, então, é algo relacionado àquele gráfico escuro, ele mostra que, no caso, por exemplo, né, no Brasil, existe uma perspectiva que haja um recuo no consumo de carne bovina, por uma série de fatores, principalmente em relação, né, à grande competitividade de preço, de oferta e de tecnificação, de integração que a carne de aves demonstra, e aqui a carne suína. E em diversos setores, né, compartimentos desse mundo, né, regionalizados por bloco econômico, enfim. São aqueles países que eu considerei mais interessantes ilustrar, para que vocês tenham uma ideia do comportamento do crescimento da demanda em cada um deles, né? Enfim, uma outra maneira também de enxergar isso, né, que gosta bastante de olhar números, vocês vejam que ainda esse ano, em relação ao ano passado, a carne bovina
infelizmente encontrou algumas dificuldades, né, nesse cenário, né, sob o ponto de vista internacional. Veja que não há um crescimento grande, né, praticamente se mantém estável. Né. A carne de aves deu um pulo razoável de um ano para outro, considerando o comércio, a produção e o comércio global, né, que está aqui. Enfim, mas há, obviamente, uma variação em relação também ao que aconteceu em 2009. Então, ano a ano, né, temos aí um período que veio pós-crise e que até 2011 demonstra, segundo a FAO, essa perspectiva. Né. O Brasil, outra vez, né, um grande protagonista desse cenário. Nós estamos falando de projeções, né, de projeções. Quer dizer, a oportunidade está lançada, né, o bonde está passando. Né. Então, aquele que conseguir tomar esse bonde, né, de uma maneira mais eficiente, né, vai colher esses grandes resultados. Vocês vejam outra vez, uma outra maneira, né, são muitos números, né, isso faz parte de uma apresentação que eu fiz num seminário de carne bovina e gado de corte, né, foi extraído alguma coisa para essa reunião, lá foi muito mais voltado e focado na questão da produção, mas de maneira geral, vocês vejam, né, que até em 10 anos existe esta perspectiva de produção das carnes, né, brasileiras, com esse perfil de crescimento, né, muito mais calcado na carne suína, até por conta de uma base pequena, né, de comparação, né, de 2,8 até lá. Né. Agora, no caso da carne de aves, né, vocês vejam que há um crescimento de 17%, um pulo muito grande, né, por conta de ser já uma atividade muito bem explorada. Né. Então, outra vez, né, são projeções. E aí, indo por um caminho que eu tenho que passar, eu apresentei esses slides para vocês no ano passado, esses 3 ou 4 que eu vou apresentar agora, que configura uma divergência absurda entre o que acontece no mundo contemporâneo. Não há déficit de alimento nesse mundo que vivemos. Né? A quantidade de alimento produzida é até em excesso. Né? Muita gente come demais e muito se desperdiça por conta de gente que nem come, né? Ou não tem acesso a ela. Então essa preocupação com oferta é algo assim, a gente costuma falar muito, né? Eu participo de reuniões da FAO na Europa e se fala muito da preocupação não só com a qualidade do alimento, mas com a quantidade ofertada. Mas nem nisso devemos nos preocupar tanto. Né? Devemos nos preocupar em manter essa produção. Mas há alimento suficiente. Nós temos que nos preocupar com a possibilidade, né, que eles chamam de affordability, que é de você ter acesso a esse alimento. As pessoas precisam ter salário ou capacidade de compra suficiente para comer. Então não adianta ter disponibilidade. Né? Eu costumo passar numa avenida lá em São Paulo, perto do meu escritório, e é uma agência da Lamborghini. Está cheio de Lamborghini lá, né? Mas eu não consigo comprar nenhum. Não tenho dinheiro suficiente para isso. Mas está lá disponível. Né? Então, essa situação é muito curiosa. Né? Isso gera até piada, né? Nós vamos ver daqui a pouco. O alemão, ele gasta, um alemão de classe média, ele, claro, consegue ou pode gastar $500 por semana comendo. Né? O americano, uma família rica americana, coisa de $350, pelo menos antes da crise. Né? Eu até vou lembrar vocês, recentemente eu li uma pesquisa, coisa muito recente, de abril, uma pesquisa nos lares americanos que demonstra que o americano está preocupado, né, com o que a Denise falou anteriormente, né, com a possibilidade de desemprego e enfim, com a dificuldade de obter crédito e coisas que valem. E aí ele passou a comer mais em casa do que gastar fora, e assim ele economiza. E ontem eu li uma nova pesquisa relacionada aos animais de estimação, né, de companhia, cães e gatos, e demonstra que o americano não está fazendo nenhuma economia, ele continua gastando a mesma coisa com seus animais de estimação. É um paradoxo, né? Mas enfim, são pesquisas. Né? O chinês, né, que eu costumo dizer que sobrevive, né, com
Isso aí, vocês estão vendo aí, 155 dólares por semana. E uma família africana que vive ou não vive, né? Com $1 e pouco, né, por semana para comer. Né? Isso aí, obviamente, é fato. Isso gerou um gráfico, né, um vetor, uma tentativa de solução da FAO para uma política de desenvolvimento econômico global única, que obviamente é uma utopia. Como é que você vai encontrar uma política, fazer todo mundo comer, se você tem uma família que come com $1 e a outra que come com 500? Nós vamos jogar nos 250, fazer a média? Aí essa família africana certamente ficará muito satisfeita. E o alemão insatisfeito, né? O europeu, e vice-versa. Né? Portanto, essa outra figura demonstra, né, o que aconteceu por conta das crises, né, principalmente ali de 2008. Agora, certamente, no próximo ano, devemos ter uma estatística mais completa e vamos concluir exatamente quantos famintos ainda teremos no mundo. Né? O ano passado até escrevi um artigo, depois que eu voltei de Roma, da reunião da FAO, porque eu estive lá durante a comemoração do Dia de Combate Mundial à Fome. Né? Teve até uma festa lá e tal. E eu acabei escrevendo depois sobre a hipocrisia disso aí. Né? Celebrando o Dia de Combate à Fome e o número tinha aumentado, né, de famintos. Na verdade, nós estamos perdendo para a fome. Né? E o pior, né? Pior para alguns, melhor para outros, sob o ponto de vista humano, né, desse planeta que vivemos, é que existe uma tendência absurda de valorização das carnes, né, o que a gente está observando aí. Os índices de preço, né, da FAO, eles são aterrorizantes, né, por conta da influência que grãos, oleaginosas, combustíveis fósseis, né, transporte e tal, tem imprimido ao preço desses produtos, né, no cenário internacional. Isso eu até me adiantei, né, mas basicamente essa é a imagem lá da campanha da FAO, né, e que coloca, e eu falei no início para vocês acerca desse paradigma, né, de suprimento e acesso. Quer dizer, oferta, mas quem consegue comprar? Tem um monte de Lamborghini lá nos jardins, à venda. Mas quem é que consegue comprar? Né? E recentemente, essa fonte anônima, né, muitos devem ter lido já, o pessoal acaba até fazendo umas piadinhas aí de stand-up, né? Está aí, né? A ONU enviou uma carta para cada país, né? Diga honestamente qual a sua opinião sobre a escassez de alimentos no resto do mundo. Foi um fracasso. Os europeus não entenderam o que era escassez, os africanos não sabiam o que era alimento. Os cubanos não entenderam o que era opinião, e os chineses o significado de por favor. Aqui por motivos políticos, Celso, eu coloquei chineses no lugar de alguns outros que vocês devem imaginar que sejam. Né? Os norte-americanos nem imaginam que seja o resto do mundo, né? E o Congresso brasileiro está debatendo que é honestamente. Né? Portanto, né? E aquelas piadas sérias. Né? Enfim, já se sabe há algum tempo. Né? Agora eu entro exatamente onde eu queria. O motivo da minha vinda aqui, desse convite, admite-se, ou se concluiu já, que, sob o ponto de vista de produção de alimentos, essa expectativa de produzir o dobro do que nós produzimos, né, para atender aquele crescimento vegetativo, de uma maneira eficiente, né, um produto que dure mais e com preço compatível à realidade, mais compatível à realidade global, não há tanta terra disponível nesse planeta, né, terra arável, né, água disponível, água doce disponível, né, para que, e nem tampouco somente o uso intensivo das lavouras, né, como nós fazemos aqui no Brasil, 2 safras de milho, enfim, para que a gente pudesse atender essa demanda. Ela, de fato, depende incondicionalmente da tecnologia. Né? A tecnologia, 70% dessa contribuição, do atingimento desse objetivo da humanidade, se dará através da tecnologia. Aquela que nós já temos disponível ou a inovação ainda vindoura. Né? Como eu disse, a ciência nos brinda dia a dia com novidades. Né? E em termos das soluções tecnológicas que eu quero hoje focar, está voltado
e nem circunscrito a uma realidade brasileira, porque tecnologia deixou de ser uma vantagem competitiva efêmera. Né? A tecnologia está disponibilizada. Basta, né, que autoridades, que a iniciativa privada, que a sociedade compreenda o benefício dela e faça bom uso. Né? Dessa forma, o que a gente observa aí? Aqueles, obviamente, que conhecem um pouco mais do nosso negócio, né? Os tais aditivos alimentares, que eu acabei de falar, né? São vitaminas, aminoácidos, microminerais, largamente utilizados, inclusive, na alimentação humana. Né? Os agentes coquiostatos, né? Que têm a sua função, né? Incluo aí também alguns antimicrobianos que nós utilizamos como agentes melhoradores de performance, né? Sabemos muito bem os efeitos dele, as vantagens do uso dele, nessa intrínseca relação entre nutrição e melhoramento genético das espécies de animais produtoras. Né? Incluir os agonistas beta-adrenérgicos, né, que no Brasil, né, a gente conhece, já são utilizados na suinocultura, né, e por que não na bovinocultura? Né? Quais são os riscos de se utilizar isso na bovinocultura, já que Estados Unidos, México, Nova Zelândia, Canadá, enfim, Austrália, utilizam, né, têm autorização de uso. E finalmente os implantes hormonais, né, que também largamente usados nos Estados Unidos. Eu incluí esses dois elementos, né, porque quando você compara o índice de produtividade do boi brasileiro em relação ao americano, você percebe um ganho do americano da ordem de 25% a 30%, né, por conta daquilo que ele usa e por conta do que nós não usamos por falta de autorização das nossas autoridades sanitárias, né, por conta de uma pressão comercial, principalmente dos nossos clientes europeus. Né? Interessante que os Estados Unidos utilizam. E daí eu falo dos grãos de oleagem, milho, soja, algodão, enfim, canola, tantas variedades melhoradas geneticamente, né? Resistentes e produtivas em áreas muito áridas, outras enriquecidas com microelementos importantes, né? E definitivamente uma solução que não exige maior avanço de lavouras em florestas. Você pode aumentar, até dobrar a produtividade na mesma área, utilizando o melhoramento. E finalmente, né, uma outra solução interessante e que logo, né, vai ser exigida, eu escrevi um artigo essa semana mesmo acerca disso aí, que é o ciclo de vida, né, a avaliação do ciclo de vida e a determinação da pegada ambiental. Né, algo que já está fazendo diferença em clientes internacionais, como eu disse, né, não quero aqui ser leviano, mas talvez, às vezes, impondo uma trava, uma barreira comercial travestida de barreira sanitária, começa a exigir algo que, particularmente, eu também acho importante, que é conhecer exatamente a eficiência do seu processo. Né? Recentemente, um amigo meu, que é presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Suco de Laranja, encomendou um trabalho, né, por conta de uma exigência europeia. Agora, o suco de laranja que vai para lá tem que levar um inventário de pegada de carbono. O comprador internacional quer saber quanto que aquele processo, aquele produto está trazendo de dano ou está contribuindo, né, menos mitigando os danos na emissão de gás de efeito estufa e de emissão de resíduos no meio ambiente. E a partir daí surge mais um parâmetro para escolher entre esse produto ou aquele. Bom, no nosso caso, já há 2 anos, nós desenvolvemos um projeto a campo com várias universidades, né, Viçosa, USP, Embrapa de Suínos e Aves, e a nossa organização colocou em prática esse experimento e concluiu que o uso de aditivos nutricionais, né, nesse caso nós estudamos o uso de aminoácidos sintéticos de enzima, né, o caso da fitase, e microminerais orgânicos, na substituição em parte da forma dos grãos, enfim, dos doadores de energia e proteína que nós utilizamos, né? E de fato se concluiu que os índices zootécnicos, o ganho de peso, a ingestão diária, a conversão alimentar se manteve, porém por conta de um menor dano ambiental. Né? Houve até uma redução de como vocês veem aí, de 30% na descarga de nitrogênio, de fósforo, né? Na eutrofização, né?
e de outros elementos inorgânicos, ou que a gente chama de minerais indesejáveis, aí, contaminando o meio ambiente. Então, essa é uma solução caseira, né? No Brasil, nós temos trabalhado bastante nisso, até coloquei aqueles pezinhos verdes ali da pegada de carbono, e você veja que é algo bastante, é uma contribuição, né, que os aditivos nos dão. Um outro experimento também realizado de maneira muito positiva na Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, da USP, a Exalc, em Piracicaba, demonstrou que esse sistema, essa é uma outra dádiva, né, que nós temos aqui, temos área, temos pasto, conseguimos manter boi a pasto, que quando você trabalha com um sistema misto, mantém o boi a pasto bem suplementado, no final aí, nos 3 últimos meses do ciclo de vida dele, você faz um confinamento, um semi-confinamento, e utiliza um aditivo, cibiostático, enfim. Ao final, você observa que, por quilo de carne produzida, quando esse boi é abatido, há uma redução absurda, né, da ordem de quase 40% no índice de emissão de CO2 equivalente ou de gás de efeito estufa, quando comparado a um animal alimentado somente a pasto, né? Então aqui é mais uma ferramenta tecnológica, né, empregada, demonstrando essa eficiência, essa importância, essa contribuição, né? Recentemente, também em maio, estive em Brasília, numa reunião internacional da FAO, representando a International Feed Industry Federation, que eu faço parte, apresentando algumas soluções por conta de uma reação ou de uma proposta muito radical dos europeus, né, para condenar o nosso modelo de produção, enfim, da pecuária na pasto e tal, né? Enfim, então, deixando essa rusga de lado, vocês vejam que também há uma solução voltada ao uso dos aditivos. Porém, né, eu já disse que eu tinha que ter começado essa apresentação 2 vezes, né? Acho que eu vou começar agora. Né? Porém, existem ameaças muito claras, né, à nossa porta. Uma delas, voltadas à questão do ideologismo radical, né? Essa ideologia radical. Grupos organizados que se dizem legítimos representantes da sociedade contemporânea, seja no Brasil, seja fora dele, costumam formular proposições, contradizer aquilo que nós estamos habituados a fazer e demonstrar como soluções, né? Geralmente são argumentações sem fundamento, principalmente porque há uma predisposição desses grupos de sempre se basear em princípios da precaução, que não são científicos. Nós trabalhamos com o princípio da certeza. Você mede, né? Você reproduz, tá? Isso então tem uma validade científica. Partir do pressuposto que algo tem algum risco, tudo tem risco potencial. E se o risco existe, então eu proíbo, isso se chama princípio da precaução, que nós, particularmente, da indústria, discordamos, né? Por isso é que existe a análise de risco, onde você vai determinar se aquilo traz algum risco ou não. Não há como banir ou proibir, né, ou concluir que aquilo, o tamanho do risco, se você não determinar esse risco, entendeu? Né, onde eu quero chegar. Portanto, essa é uma capa de uma revista de circulação, enfim, eu escrevo nas revistas, mas enfim, essa aqui é uma revista que trouxe uma matéria de 10 páginas, você tem, é democrático, você lê e tira suas próprias conclusões, né? Mas ela tem, obviamente, esse viés, né? A revista Edição Verde, né? E aí demonstra toda uma série de malefícios, enfim, né? Por conta desse modelo agropecuário global moderno que nós temos implementado. É curioso que quando eu confronto esses grupos, ou representantes desses grupos, então me dê a solução, né? E a solução não existe, né? Quer dizer, não há solução. Tá? Então nós estamos fadados ao fim, né? Porque definitivamente os números demonstram que há necessidade de continuar produzir ainda um pouco mais e com eficiência, né? Porque o planeta, né, ele tem recursos limitados. Bom, além dessa ideologia radical, outra ameaça para o nosso negócio, né? Afinal de contas, a oportunidade está lançada.
Então, seremos os grandes fornecedores globais. Eu, há 2 anos atrás, convidei um jornalista americano, né, alguns de vocês estiveram nesse evento em São Paulo. O nome dele é Paul Roberts, ele cobre Washington. E ele já escreveu alguns livros, ele é jornalista e escritor. Ele já escreveu O Fim do Alimento, O Fim da Gasolina, O Fim do Petróleo. E diz ele que a filha dele disse para ele: pai, por favor, não escreva o livro O Fim do Chocolate. Né? A menininha. Então, é um sujeito, obviamente, que tem lá o ponto de vista dele, ele coleta informações, escreve. Né? E na ocasião, depois de tudo que nós conversamos, ele disse assim: olha, tomara a Deus que vocês realmente se configurem o grande fornecedor de alimentos do século XXI. Porque nós, americanos, os Estados Unidos da América, foi o grande celeiro do mundo no século XX. Porém, nós não enfrentamos os mesmos desafios de infraestrutura que vocês têm aí bastante flagrantes, evidentes. A questão da infraestrutura de transportes, do custo, enfim, uma série de coisas que os americanos conseguiram lidar de uma maneira mais fácil. Mas fazemos votos. E no dia a dia, quando eu estou em reuniões internacionais, é muito comum o sujeito dizer assim: olha, europeu, dizendo, estou contrariado, mas tenho que desejar toda sorte a vocês, porque vocês são a solução para a sobrevivência da espécie humana. Não é? Então, por conta disso, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, uma oportunidade muito grande. Porém, dentre as ameaças, existe o que eu chamo, né, de uso irracional de agentes antimicrobianos. Né? O uso desses aditivos, né, na alimentação animal, como aditivo, melhorador de desempenho, né, ele tem lá uma análise de riscos que foi determinada, que não causa nenhum risco à saúde humana. Existe uma preocupação enorme do mundo, né, principalmente do europeu, que já proibiu, e de autoridades aqui e ali, sobre a hipótese que possa haver uma transferência de resistência, né, aos antibióticos da carne que você come para o ser humano, né, para você, e aí no momento que você tiver com uma infecção, não haverá antibiótico capaz de debelar aquela infecção. Existe uma série de fatores que levam a esse aumento de resistência ou a caracterização dela. No caso dessa proposição do uso de antimicrobianos, isso não existe. A ciência não disponibilizou nada até hoje. Desde que utilizados dentro das regras da posologia, né, que a ciência determinou. Ali foi determinada uma faixa de segurança e de se definir o risco. Se eu utilizar tal antibiótico durante tanto tempo, na dose tal, eu não vou gerar risco. Né? Ou o risco é mínimo. As vantagens do uso dele são muito mais, superam em muito qualquer risco que eventualmente ele possa representar. Agora, o uso irracional, que é sobredosar ou usar num período maior do que deveria, ou manter num período de retirada, nós sabemos bem o que estamos dizendo, obviamente você está expondo, né, o produto e aumenta absurdamente, exponencialmente o seu risco. A questão dos contaminantes inorgânicos. Esse é um fator novo, eu diria aqui, mas já regulamentado na União Europeia há muito tempo. Né? Os microminerais, de maneira geral, os próprios minerais e outras fontes oriundas de processamento de insumos que nós utilizamos, são passíveis de carregar ou de produzir elementos inorgânicos indesejáveis e perigosos, né? Que contaminam, inclusive de efeito carcinogênico, né? Mutagênico. Eu estou falando de metais pesados, arsênico, estou falando de chumbo, estou falando de mercúrio, mas estou falando também de dioxinas, né? Produzidas no processo, né? Onde você obtém determinados insumos. Então, é óbvio que existe uma série de cuidados que você pode tomar para evitar ou limitar essa quantidade de elementos indesejáveis, que também não é zero. A própria União Europeia reconhece que existe um limite mínimo, que é utilizado, né? O Códex determina essas tabelas, que são inseridas na OMC e que servem de parâmetro para decidir, para se concluir se está havendo uma dissimulação entre comprador e fornecedor e tal, dentro dos acordos
sanitários e fitossanitários, né? Bom, pegada de carbono eu já falei, então essa é uma outra preocupação também, né? Nós vivemos um mundo moderno, temos ferramentas para utilização, para mitigação dessa emissão de gás de efeito de estufa muito danosa e eliminação de dejetos, e através do inventário de carbono você consegue ter uma impressão exata daquilo que está sendo realizado, né? Enfim, e quando eu digo outra ameaça, o Brasil ele ainda está privado de um procedimento de análise de risco de uma autoridade pública constituída que tem nome, né, IRG, nome, sobrenome RG, para essas negociações internacionais relacionadas a um tema tão importante que é a análise de risco, que é o Codex, né? Então, se você fizer uma pesquisa, você vai observar que existem determinados setores, né, do nosso Ministério da Agricultura e tal, que fazem alguma coisa, mas não é nada constituído, que tem um modelo de gestão, né? E de fato isso eu acabei constatando depois de muitas provocações de colegas, principalmente europeus, né? Que às vezes iam falar desse tema e dizer, ó, você quer sentar e senta, você é nosso amigo, mas desculpa, nós vamos falar de análise de risco, coisa que vocês não fazem, né? E isso, ultimamente, tem trazido sabores enormes, né? Recentemente, um conhecido de uma entidade parceira me ligou dizendo, por favor, nos ajude, preciso de dados de análise de risco, porque nossas cargas estão bloqueadas no Egito. Carga, né? O governo vai avaliar todos os containers que vêm do Brasil, né? Tem uma metodologia e, por conta disso, atrasa o desembaraço aduaneiro, aumenta absurdamente, né, as taxas de mula de manutenção do produto ali no porto, isso é terrível. E denigra a imagem, obviamente. Em alguns casos, né, aqueles bloqueios na Rússia, em alguns países europeus, né, até nos Estados Unidos, em função da frequência, nos faz, às vezes, suspeitar, né, que, como sabe que nós não temos um processo tão bem constituído, fica fácil dizer, é tal coisa, apontar. Como nós não temos relatórios, dados para contrapor aquilo, então até resolver há um atraso nisso tudo. Então, definitivamente, é algo que finalmente o governo deu atenção. Eu tenho já uma reunião com o Ministério da Agricultura para tratar disso, levando uma posição da iniciativa privada para que nós possamos avançar. Um processo caríssimo, né? Investimento astronômico, né? Mas não é o escopo dessa reunião. E voltando à questão da ideologia, né? Isso é um pouco, né, que coube nesse slide, né? E cada viagem que eu faço, principalmente nos Estados Unidos, eu trago algo novo, né? Sempre tem alguém escrevendo algo contra nós, ditos exterminadores do futuro, né? Nós, produtores agropecuários. Recentemente, né, essa notícia na Folha de São Paulo, né? Questão de comer carne de proveta. Não consegui ainda concluir como, né, isso será sintetizado. E aí, voltando para a questão dos antimicrobianos, né, quando eu digo que é uma grande ameaça, né, essa preocupação global e a pressão que existe dos nossos clientes internacionais e das próprias autoridades, o Ministério Público brasileiro também tem bastante envolvido, então nós somos assim, temos sido constantemente questionados acerca da segurança do uso deles, né, por conta dessa suposição ou pressuposição que pode gerar resistência no ser humano. Essa é uma carta, obviamente vocês não estão conseguindo ler, mas é uma carta que nós recebemos do Ministério da Agricultura, né, convidando, né, em maio, para que a gente tomasse conhecimento de um estudo que havia sido feito, condenando o uso de algumas dessas moléculas que estão aí. Obviamente, né, nós nos mobilizamos e trabalhamos de maneira a compilar os resultados científicos que nós detemos, né, pelas indústrias, que são as fornecedoras, né, elas de fato conhecem, né, elas fazem a avaliação do risco, que é responsabilidade delas. A análise de risco quem faz é o governo, né? O nosso governo, o Ministério da Agricultura e Anvisa já deviam ter feito isso há muito tempo. Se bem que a gente sabe que tem muita coisa mais importante também para fazer que não foi feito ainda. Mas enfim, nós trabalhamos rapidamente
demonstramos isso, e isso está em discussão. Né? Eu ainda não recebi a contrapartida do governo, mas isso está em discussão. Então, nós fizemos a nossa defesa, né, demonstrando todo o impacto, não econômico, hein? O impacto econômico é brutal. Se hoje a gente proibisse o uso de antimicrobianos na alimentação de aves e suínos no Brasil, teria um custo adicional da ordem de R$1 bilhão na produção. Isso certamente, a gente sabe disso, se repassaria imediatamente ao preço do varejo. E nós privaríamos aí muitos consumidores, né, da linha de consumo, contribuiríamos aí para os índices inflacionários. Então o franguinho, que ajudou bastante a controlar preço, ele voltaria a ser um grande vilão também. Né? Mas principalmente nós estamos preocupados e alertando o governo acerca da nossa competitividade. Né? Não se demonstra nenhum risco, né? Mas os nossos clientes europeus, né, eles insistem, por conta do banimento que eles fizeram, que a gente também faça. Não vem ao caso aqui discutir as razões, por que fizeram e por que ficam pressionando, não é o escopo dessa reunião, mas enfim. E aqui no sinal amarelo, né, lá era sinal vermelho, né, aqui o sinal amarelo é que nós temos a nossa responsabilidade. Né? Vocês vejam aí, né, a Associação Mundial de Veterinária, né, ela deu o seu parecer. Né? E eu peguei as coisas mais importantes, né, nesse texto em inglês. Se você traduz, você chega à conclusão que ela diz que o uso desses elementos, nesses aditivos, são importantes por conta, desde que, né, submetidos à análise de risco, a responsabilidade da prescrição deles deveria ser exclusivamente do médico veterinário habilitado. Né? E, finalmente, a posologia quantidade e tempo de uso de um antimicrobiano é definido pela bula. Ele tem lá uma definição do que deve ser utilizado. A análise de risco foi calcada ali. Se há uma exigência, uma necessidade de um tratamento heterodoxo, ali, momentâneo, né? Numa parcela daquele plantel ou no todo, né? O veterinário tem a responsabilidade, tem autonomia para fazer isso, e a responsabilidade é dele. Né? É óbvio que isso não é rotina. Então jamais você vai ver uma produção de frango ou de suínos utilizando antimicrobianos numa dose maior ou num tempo maior durante todo o ciclo de produção, né? De todos os lotes. Isso aqui eu tirei foto de uma lanchonete próxima à minha residência e próximo ao hospital. Né? Em São Paulo, quer dizer, em São Paulo, eu não sei se é coisa de brasileiro ou global, né? Cosmopolita. Né? É comum você ver um profissional da saúde sair para a rua vestindo jaleco, estetoscópio, né? Termômetro, enfim. E aí houve uma mobilização razoável por conta disso. Nós sabemos dos riscos. E a gente tem contribuído, os nossos colegas médicos, nós veterinários, né? Sugerindo que o UTI é um lugar esterilizado, como a gente faz numa granja, né? De aves, que a gente nem entra, nem pode. E quem entra é completamente esterilizado. Né? Recentemente, um amigo nosso lá de Porto Alegre disse que fez uma visita para um parente na UTI, o médico deixou ele levar o cachorro, inclusive, né? Para dentro da sala. Ele fez de propósito só para comprovar que existe uma certa negligência aí. E por conta disso, no estado de São Paulo tem uma lei agora que pune, né, o profissional que sai do ambiente hospitalar, clínico, médico, ele deve deixar aquilo que ele, esse jaleco, que é um elemento de proteção, para não levar nada para fora e nem trazer, né? Eu principalmente trazer. Bom, algumas coisas que eu tiro também, né, que normalmente eu encaminho para vocês, a gente dá muita risada, né? Mas aquela história de hormônio, ainda há um monte de gente que insiste em dizer que o hormônio é utilizado na produção de aves e suínos, né? É uma utopia. Né? A gente sabe que o hormônio tem um período de tempo para que ele seja eficiente, né? O frango é abatido antes disso. A aplicação é infinitesimal em animal por animal. Você imagina um galpão com milhões de frangos, quer dizer, enfim, né? E é uma terapia ou uma prática primitiva, do ponto de vista econômico, né? Haja visto pessoas que têm que submeter essa terapia e o quanto que isso custa, né? Mas, enfim, ainda há quem diga, né? A presidente Kirchner, não lembro se na época do ano passado, quem falasse, ela já tinha dito isso, mas ela dizia que ela puxava a carne suína no marido, porque assim ficava bom de cama, né? Porque a carne suína tem tanto hormônio, né? Que ele, né? O
Salles também disse que a sua cabeleira invejável, né, era resultado da abolição da carne de aves, né, que disse para a plateia, vocês carecas aí devem comer muito frango, porque tem bastante hormônio, né, e recentemente aqui no México também, diz que o time lá, a seleção do México, acabou sendo pego no exame antidoping, e aí disse assim, foi a carne que eles comeram ontem, né, tinha antibiano, hormônio, alguma coisa lá, e pegou no antidoping hoje aqui, né, enfim. Então é uma outra ameaça que no dia a dia, vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou dizendo isso aqui. Enfim, na questão da emissão de gás de efeito estufa, deixa eu ver o horário, eu tenho mais pressa que vocês, e pegar um avião daqui a pouco, mas isso aqui, como eu falei, o pessoal do suco de laranja foi, a eles foi imposto. Olha, a partir de tal data, vocês vão enviar a carga, nota fiscal e um relatóriozinho emitido por uma entidade idônea que o teu produto produz emite tanto de gás de efeito estufa. No ano passado, em outubro, na FAO, em Roma, eu estava lá participando de uma reunião e aí o sujeito que estava falando apontou para mim, ele viu meu prisma, né, Brasil, e falou, olha, um dinamarquês, você toma cuidado, hein, brasileiro, porque isso que eu vou mostrar agora aqui, nós vamos publicar no final do ano, né, que seria dezembro. No fim saiu agora em março, através de um pesquisador, acho que de Cornell, nos Estados Unidos, onde ele dizia o seguinte, né, ele mostrava um gráfico, né, que o Brasil, que está incluído aqui, né, ele tem um índice de produtividade medíocre no setor leiteiro, a vaca brasileira, porém, ele emite uma quantidade de gás de efeito estufa absurdo, comparado. Mas olha só o que acontece na Europa. Cadê os Estados Unidos aqui, na América do Norte? É o inverso, né? Então, por conta de uma produtividade medíocre que nós temos, obviamente a vaca produz praticamente a mesma quantidade, né, dos elementos, seja CO2 equivalente, o próprio CO2, o metano principalmente, né, além do óxido nitroso que está relacionado a outras atividades. Então, nesse inventário, ele demonstrou, isso aqui, certamente, ele falou para mim, será uma das variáveis a serem avaliadas para ranquear ou precificar o seu produto. Porque você, vendendo no mercado internacional, você tem que pagar um pedágio, porque o seu produto polui muito, né? Isso já gerou bastante barulho, viu? Se não chegou aqui ainda, logo vocês vão conseguir começar a ouvir isso. A menos que o Brasil não esteja preocupado com o cenário internacional. Eu não quero jogar esse jogo. Ok. Então, vai jogar esse jogo quem é fornecedor dos principais clientes internacionais, né? Então, é uma ameaça, nós precisamos logo pensar alguma coisa. O uso dos aditivos e da tecnologia minimiza isso. Finalmente, é algo que a minha organização, e tanto no Brasil quanto de Londres, que a IFIF participa, nessa força-tarefa do Codex, mapeando, isso é uma preocupação que começou em 2007, os países reunidos no Codex, nós precisamos listar os perigos e priorizar esses perigos relacionados aos insumos da alimentação animal. E aí se definiu um grupo, uma força-tarefa, que na verdade é de países, a iniciativa privada ajuda, se autodeve, se o governo do seu respectivo país quiser ajuda, né, quiser compartilhar, e esse trabalho já está bem avançado, não dá para vocês verem aí, mas amanhã eles vão disponibilizar a cópia dessa apresentação, vocês encaixam aí, mas demonstra a preocupação que existe, né? Os elementos cereais, grãos, forragens, minerais, produtos de fermentação e tal, e lista os perigos, né? Os medicamentos veterinários, as dioxinas, os pesticidas organoclorados, isso aqui vai virar regra, né? Agora, em maio de 2012, é o deadline, né, para que esse grupo entregue, então, ao Codex, que certamente vai formalizar isso, né, falar produtos de fermentação. E, curiosamente, ontem, né, o sistema de alerta rápido europeu notificou o mundo, informou que uma carga de levedura, infelizmente brasileira, entrou nas suas fronteiras com um nível absurdamente alto de arsênico, que é um elemento indesejável, né?
Isso é ruim. Né? Isso é muito complexo. Né? Só dando continuidade, vocês vejam que a lista é grande. Né? E, finalmente, né, eu concluo que os pontos-chave aí do nosso negócio, eu acho que o principal, os outros se desdobram um pouco, porque se, de fato, nós que atuamos nesse setor, principalmente aqueles profissionais que estão voltados à área de formulação e compras, quem se relaciona com o fornecedor, né, e quem formula o produto, se fizer uma seleção bem feita do fornecedor, e se for um movimento coletivo, né, de massa, o fornecedor, na cadeia de produção, né, você tem cliente, fornecedor, cliente, fornecedor, cliente, fornecedor, você tem vários elos, nós definitivamente, muito rapidamente, vamos conseguir imprimir, né, um upgrade nessa qualidade para atendimento dessas exigências nutricionais e garantir, né, nossa soberania nessa arena internacional, esse comércio internacional das carnes, principalmente, sem correr risco de ser pré-julgados ou acusados, né, de não estar fazendo a coisa direito ou bem adequada. Né? Definitivamente eu vou insistir. Seleção de fornecedores. Né? Eu, às vezes, ouço alguém dizer assim, olha, eu exigi de um fornecedor determinado, propus uma exigência e o sujeito disse assim, eu não vou fazer, não está bom para você, não está bom desse jeito. Né? Se houver, você também está blefando, né? Mas se houver um movimento do coletivo, dê certo que o fornecedor que tem esse modo de ver o negócio, né, ele terá que tomar alguma providência aí. E aí então eu desdobro nas ferramentas de qualidade, que começaram no Brasil por iniciativa da nossa entidade, né, em 2003, passou a ser lei em 2007 e hoje, obviamente, deveria até ser utilizado como uma ferramenta de diferenciação, mas que dá exatamente o que está escrito aí, vocês conhecem bem. O uso racional dos antimicrobianos, que é aquilo que eu falei, totalmente o contrário do que estava lá atrás de uma ameaça. Aqui é uma grande vantagem, né? É utilizar de acordo com o que a ciência determina. Aí nós não corremos riscos. Né? A própria análise de risco, que já é uma atribuição, uma responsabilidade do governo, e finalmente parte dela, né, a avaliação que está nas nossas mãos. E por fim, a questão da avaliação do ciclo de vida do produto, determinação da pegada ambiental, até porque, vocês devem estar sabendo, sob o âmbito federal já há uma consulta pública relacionada à logística reversa, ditada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Já houve uma audiência em Campo Grande, agora em São Paulo, e a última em Brasília. No estado de São Paulo, até segunda-feira que vem, nós da Fiesp temos que encaminhar uma proposta para a Secretaria do Meio Ambiente do que é que nós vamos fazer em relação ao resíduo sólido, ao recolhimento, à destinação, às metas, enfim, a coisa é muito complexa. Isso é um caminho que não volta, né? Eu achei curioso trazer isso para vocês. Nos Estados Unidos, viu, Celso, tem um curso de MBA, né, que não é um Master Business Administration, mas de fato é um Master in Beef Advocacy. Tá? É um mestrado em defesa da produção de carnes. Né? Existe uma entidade constituída para poder combater, retrucar, né, aquilo que aquele grupo organizado de radicais, ambientalistas radicais, enfim, fica propagando. Então, eles se organizaram, né, e esse grupo é treinado, tem prova, é tudo, há algum tempo, para poder ter essa postura. Eu coloquei isso aí porque, de fato, vocês devem conhecer também, né, esse movimento que nós fizemos na Fiesp, por conta dessa ímpeto desses grupos que acabam levando a sociedade a pensar de uma maneira diferente. Eu costumo aqui tirar a camisa, né, nas nossas apresentações, eu não vou tirar, está difícil, mas dizer para vocês que eu de fato sou, né, um agro brasileiro também, como vocês, tenho orgulho de fazer parte dessa cadeia, principalmente por conta de ter a oportunidade de ser uma solução para essa necessidade que o mundo demonstra. Não só por moda, né? É bonito aparecer, falar e tal, mas com responsabilidade. Vocês fazem parte desse grupo também. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. De fato, nós precisamos nos preocupar com a qualidade que nós temos produzido.
dentro da cadeia, com esse espírito de carreira de seleção do fornecedor, para que a gente possa continuar utilizando essas ferramentas tecnológicas, no caso esses aditivos, que é uma solução maravilhosa para nós brasileiros, nos dá uma competitividade enorme no cenário internacional, porém, nós precisamos fazer de maneira científica para não correr nenhum risco, né, de tê-los banido ou proibidos. Obrigado. Alguém tem uma pergunta para o Ariovaldo? Pergunta boa, você vê essa. Que hora mesmo? Você tem que ir embora? Nenhuma pergunta? Boa tarde. Com relação ao nosso novo ministro da Agricultura aí, qual que é a visão aí? Como ele não faz parte do setor do agronegócio, isso é bom ou é ruim? Nós temos falado muito sobre isso aí. Às vezes a gente não sabe o que quer. Às vezes nós temos um ministro técnico, a gente diz que precisava de um político. Quando vem um político, a gente acha que tem que ser técnico. É que nem granja de porco, né? O porco que está do chiqueiro lá de fora quer pular para dentro, de dentro quer pular para fora. Enfim, tem um amigo meu que fala isso aí, é casamento. Eu falo de granja de porco. Mas o ministro, as impressões que nós temos é que, por enquanto, né, é uma pessoa de lisura, é um político hábil, experiente por conta da Constituinte no estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho um grande amigo, que é o ex-ministro Francisco Tula, e o Tula me disse que o conhece, trabalhou com ele na ocasião, e que, de certo, tem toda o interesse em promover é aí que eu fico um pouco preocupado, promover uma grande modificação no Ministério da Agricultura. Recentemente ele deu uma entrevista longa no jornal Valor Econômico e falou disso, né? Que vai fazer política e que vai construir a figura de um super-ministro, que é o super-secretário, que é o secretário de executivo da área. A gente sabe que existe bastante corporativismo dentro do Ministério da Agricultura, até por conta de ser uma máquina grande, né? São bem organizados e estamos assim curiosos, né? Para realmente constatar, estaríamos muito satisfeitos se isso fosse possível, mas entendemos que o desafio é enorme, né? Para fazer isso. De maneira geral, outra vez, é uma figura desconhecida no meio agropecuário, né? Isso pode ser positivo ou não, né? Mas, de toda forma, o que eu posso dizer a vocês é assim, a iniciativa privada está fazendo todos os esforços para dar subsídio, suporte, discutir com essa equipe nova, né, do ministro principalmente, outros estão há pouco tempo também, para poder corrigir uma série de lacunas, de gargalos que a gente tem, né? A expectativa que temos é que ele tem feito isso, ele tem ouvido algumas lideranças, nós mesmo temos tentado já e vamos conseguir logo agendar uma audiência com ele e me parece já tem uma luz no fim do túnel aí, porque essa história da análise de risco a gente vem tratando com o Ministério da Agricultura há algum tempo e a coisa ia no banho-maria. Isso der certo por algum caminho, né, seja pelos jornais, pela mídia ou por alguém que falou no pé do ouvido dele, ele imprimiu velocidade nisso. Ele determinou ao secretário que ele realmente tocasse isso conosco, na iniciativa privada, e de fato isso nós já temos agendado, reunião e tal. Então, enfim, né, não tem bola de cristal, realmente a expectativa é a mais positiva possível, nós temos sido otimistas, né? Então eu não tenho essa resposta,
eu mesmo vou concluir há algum tempo. Se de fato um ministro político, e se diz que vai tratar da coisa política, né, da renegociação da dívida agrícola, principalmente, e também falou muito da questão da defesa agropecuária, eu acho que algo que o comoveu bastante foram esses últimos episódios de embargo de nossas carnes no cenário internacional. Isso é algo que ele pegou no meio do caminho, é algo que deve estar trazendo um transtorno enorme ali, e a gente sabe, né, que tem trazido, e portanto ele tem demonstrado essa preocupação. Então, começou bem, né? Vamos ver agora como é que se